Tudo bem, gente? Boa noite, então. Em primeiro lugar, eu quero começar agradecendo a presença do pessoal que está aqui conosco, o pessoal que está nos assistindo em casa. Hoje a gente vai começar a preparação da parte de informática para o concurso do CFO dos Bombeiros, certo? Primeiro eu vou começar aqui me apresentando, falando um pouquinho de mim e depois também do como é que tem caído o conteúdo, certo? Então a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, vamos dar uma olhadinha de como estudar para esse concurso, certo? Bom, primeiro assim falando um pouquinho de mim, minha experiência, né? Eu já trabalhei, primeiro minha formação é em sistemas de informação, eu já trabalhei com computação gráfica, já fiz bastante computação gráfica, já desenvolvi muitos sistemas, trabalhei como gerente de TI, tecnologia da informação, trabalhei também como coordenador de curso técnico, trabalhei como professor, então eu atuo como professor desde 1995 e desde 98 eu venho preparando para concursos públicos, certo? Então, tenho uma longa experiência nessa parte de preparação para concursos. Já trabalhei já trabalhei muitas provas da Consulplan, FEPES, então fiquem bem tranquilos. Tá? Aqui a gente vai dar o caminho bem certinho da prova do concurso. O que acontece? Depois eu vou passar meus endereços para vocês entrarem em contato comigo. Primeira coisa que eu quero dar uma olhadinha, porque a gente aqui está se baseando no último edital. Então, primeira coisa, a gente vai dar uma estudada no que foi pedido no último edital, para saber o que estudar. Porque eu costumo dizer o seguinte, a gente começa a ser aprovado para o concurso entendendo o edital. Como o nosso curso aqui é um pré-edital, a gente está se baseando então no edital anterior. E o que acontece? No edital anterior foi pedido introdução a conceitos de hardware, software, de computador. Introdução a sistemas operacionais, Windows e Linux. Então o que acontece? Essa primeira parte, introdução a conceitos de hardware e software do computador, a gente vai trabalhar hoje. Essa já vai ser a nossa pauta de hoje, nosso assunto de hoje. Na próxima aula, a gente vai trabalhar os sistemas operacionais Windows e Linux. Depois, pede mais. Então, além de trabalhar a parte de hardware e software, né, o que é placa-mãe, o que é processador, quais são os tipos de memória, também é pedido os dois sistemas operacionais. Além disso, conceitos básicos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. O que eles querem dizer com isso? Aí mais, dos pacotes Microsoft Office e BR Office. O que eles estão dizendo com isso? Que nessa prova foi pedido o Word, o Excel, o PowerPoint e o Access. O Word é o editor de textos, o Excel é a planilha, o PowerPoint é o programa de apresentação multimídia e o Access é o banco de dados. Mas esse compõe o pacote Microsoft Office. O pacote BR Office é composto pelo Writer, o Calc, o Impress e o Base. Basicamente os programas que têm as mesmas funções do pacote Microsoft. Bom, também é pedido os conceitos básicos e tecnologias relacionados à internet e intranet. Então essa parte a gente vai trabalhar na parte de redes de computadores. Então a gente vai trabalhar redes, internet, intranet, extranet, todos esses conceitos. Além disso, aqui é pedido os principais aplicativos de navegação, Internet Explorer e Mozilla Firefox. Ferramentas de pesquisa e compartilhamento de informações, então muito importante dominar o Google. E lembrar também lá aquela questão do Gmail, que a gente pode então colocar os nossos arquivos lá para poder trabalhar de maneira colaborativa, então é sempre importante, isso tem sido bastante pedido. E depois a parte de correio eletrônico, envio, recebimento de e-mails, anexos, endereços, forma de endereçamento, né? Forma de endereçamento eletrônico, webmail e spam. Então durante o curso a gente vai entender bem a diferença de correio eletrônico e webmail. São coisas diferentes, e-mail e webmail não é a mesma coisa. E por último, conceitos de software livre e licenças de distribuição e modificação. Isso também é o tema da aula de hoje, certo? Então esse é o último edital. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, vamos agora para a nossa programação. Na nossa programação, a gente começa trabalhando a parte de hardware e software hoje. Então, a gente vai entender toda a parte física do computador e a parte lógica, os programas. E aquela questão do licenciamento. Na próxima aula, o nosso foco de estudo, nosso tema de estudo é o Windows e Linux. Depois, nosso terceiro encontro, que vai ser lá no dia 13/7, a gente vai trabalhar o Word e o Writer, que são os processadores de texto. Na nossa aula do dia 20/7, a gente vai trabalhar as planilhas de cálculo Excel e Calc. Depois, na nossa quinta aula, no dia 27/7, a gente vai trabalhar apresentação multimídia e banco de dados. Então, a gente vai trabalhar o PowerPoint, o Impress, Access e Base. É bastante puxado esse encontro aqui. E no nosso último encontro, a gente vai trabalhar a parte de redes, internet, intranet, navegadores, correio eletrônico, então toda essa parte relacionada à internet. Bom, eu quero dizer o seguinte para vocês, o nosso curso aqui ele foi montado já há algum tempo, né? Então ele é pré-edital. Mas o que acontece é que as informações agora durante todo esse período que vocês estão frequentando o curso estão se atualizando.
Então, esse é o nosso programa, mas caso haja, já saiu o edital, então, caso saia o edital, a gente já vai, então, adaptar aqui o nosso programa para o edital. Perfeito? Então, esse é o nosso programa inicial, mas pode haver mudança, eu já conversei com a coordenação, e pode haver mudança na medida que a gente tiver mais informações durante o curso. Perfeito? Bom, então, dito isso, vamos começar mesmo com o nosso conteúdo. Aqui começam as questões do concurso, certo? Então veja bem, como eu disse para vocês, hoje a gente vai trabalhar a parte da introdução ao processamento eletrônico de dados. Então o que acontece? O que é processamento eletrônico de dados? A gente vai ver mais tarde que é processar dados de maneira eletrônica. Então aqui eu botei 3 imagenzinhas só para a gente ver mais ou menos o que foi a evolução, né, do processamento de dados, desde o processamento manual até o processamento eletrônico nos dias de hoje. Eu vou colocar, como eu disse para vocês, aqui meus endereços para vocês entrarem em contato comigo. Pessoal que está em casa também, então, pode entrar em contato. Eu tenho um website, que é aprenderdigital.com.br. Aqui eu disponibilizo vários materiais para concurso, inclusive alguns vídeos que são muito importantes a gente assistir. E aqui eu já quero fazer um comentário, tanto para vocês aqui no presencial, para o pessoal que está em casa também nos assistindo, é o seguinte: toda vez que o professor der um caminho, disser, olha, busquem um material em tal fonte, vão lá e busquem o material, porque aquele material vai ser pedido em prova. Certo? Vamos lembrar que nosso material, nossas apostilas, nosso grupo de questões, por mais que a gente tente elaborar um material completo, não adianta. Então sempre precisa de mais complementos, de mais referências. Então eu passo o meu site como referência, mas quero dizer para vocês que qualquer outra referência que vocês tenham, outras aulas que vocês assistiram, outros materiais, são todos bem-vindos. Aqui a gente vai usando nas nossas aulas. Também meu e-mail, paulonajara@gmail.com. Bom, o que acontece? Se vocês quiserem me adicionar no Facebook, são bem-vindos, só colocar lá Paulo Najara, certo, no Face. Mas eu recomendo que também, pode me adicionar, claro, mas adicione a página no Facebook, a fanpage, né, a tal da fanpage. Porque toda vez que eu divulgo alguma novidade na página, é pelo Facebook que eu vou avisando. Ó, pessoal, coloquei mais um grupo de questões, eu já coloquei as questões comentadas da prova. Sempre que sai a prova, eu costumo lá já no outro dia, ou assim que eu tenho a prova em mãos, já colocar as questões comentadas. Então, curte lá a página no Facebook, ok? Tudo bem? Tem os endereços aí? Podemos ir adiante, então? Então, vou pedir que vocês abram a apostila na página 1, né? A nossa apostila é a primeira do nosso material, bastante extensa, como a gente pode ver, mas vamos vencendo ela aos pouquinhos, ok? Então, todo mundo comigo aqui na primeira página da nossa apostila. E a primeira coisa que a gente vai começar a entender, então, na nossa aula de hoje, né, que é o tema Introdução ao Processamento Eletrônico de Dados, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: é a classificação dos computadores quanto à sua operação. E vamos entender que existem os computadores analógicos, aqueles que medem a informação, e os computadores digitais, aqueles que contam a informação. O nosso foco de estudo são os computadores digitais. Os computadores analógicos, eles trabalham com grandezas físicas. Então, o termostato de uma caldeira que mede a temperatura, isso é um computador de que tipo? Analógico. Não é o nosso foco de estudo. O nosso foco de estudo são os computadores digitais, aqueles que contam a informação, que trabalham com grandezas matemáticas. Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês guardem, que o nosso computador, para ele aqui é uma grande calculadora, toda a informação será contada. Então, tudo aqui é transformado em números. Perfeito? Primeira questão. Indo adiante. Vamos entender assim, ó, o que é informática? Por que hoje grande parte dos concursos públicos exige informática? Então, a informática é a ciência que estuda o processamento de dados buscando velocidade e segurança. Lembrem-se, as duas palavrinhas sempre vão acompanhar todo o nosso curso. Não adianta só a velocidade, tem que ser velocidade com segurança. E o objeto de estudo do processamento de dados, né, e o instrumento de estudo é o computador. Então, o que acontece? Eu quero que vocês tenham essa noção, ó. Informática, da onde vem essa palavra? É a informação automática. Ou seja, a gente quer através de um computador pressionar uma tecla e ter informações. Para que informações? Para tomada de decisão. Perfeito? Bom, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai começar a fazer é classificar os computadores, né, os seus tipos de computadores. E vamos começar com os computadores de grande porte. E os computadores de grande porte, começamos citando os supercomputadores e os mainframes. Os supercomputadores são aqueles computadores de grande porte utilizados para fazer um grande volume de cálculos. Então, eles são muito utilizados na área científica. Por exemplo, a Petrobras possui uns 3 ou 4 desses supercomputadores para fazer os cálculos da perfuração do pré-sal, para poder construir as plataformas de petróleo. Onde é que aquelas plataformas, onde é que aqueles projetos são desenvolvidos? Em supercomputadores.
Assim como essa imagem que eu estou mostrando aqui na apostila, que é do Tupan, o Tupan é um supercomputador que o INPE, o Instituto de Pesquisa Espacial aqui brasileiro, usa para fazer a previsão do tempo para o Brasil, a previsão do clima para o Brasil, os modelos de clima. Para nós aqui, os supercomputadores não é tão importante. Então, qual desses aqui que para nós é importante? Os mainframes, que também são computadores de grande porte, só que o objetivo deles é um pouco diferente. O objetivo deles é dar fornecer uma grande capacidade de entrada e saída ao sistema. Ou seja, permite muitos usuários conectados ao mesmo tempo, trabalhando com os dados que estão neles. Então, por exemplo, só para a gente ter uma noção, onde é que o Facebook se encontra? Né? Que é um mainframe. Quando a gente abre uma conta na Caixa Econômica Federal, onde é que ficam os dados da nossa movimentação bancária? Ficam todos nesse mainframe. E todos os outros computadores da Caixa Econômica Federal, todos os outros caixas eletrônicos, os computadores dos funcionários e dos próprios clientes, quando acessam as informações que estão nesse mainframe. Então, o que acontece? Nós podemos ir num caixa eletrônico, lá aqui em Santa Catarina ou lá no Amazonas. As informações que a gente vai ter nesse caixa eletrônico, ou seja, as informações sobre o nosso saldo bancário, vão estar sempre atualizados. Por quê? Porque, na verdade, as informações estão nesse computador de grande porte, que é um mainframe. Então, para nós, os mainframes são muito importantes. Um exemplo de mainframe, a Secretaria de Segurança Pública possui um mainframe, onde tem lá todos os dados da segurança pública, né? Agora, não é o nosso foco de estudo. Então, qual é o nosso foco de estudo? São os computadores pessoais, os PCs. Esse é o nosso foco de estudo, certo? Mas vamos lembrar que possuímos também, né, existem os computadores tamanho de um livro, os notebooks, também os tablets, hoje cada vez mais comuns, e os smartphones, também é chamada de tecnologia móvel, né? Então hoje todos eles são tipos de computadores, perfeito? Mas o nosso foco de estudo são os computadores pessoais. Então aqui a gente já tem uma questão, vocês já podem dar uma praticadinha para ver se estão fixando. Bom, uma coisa que já dá para cortar, né, nas questões, todas que falam em pequeno porte. Então, são os computadores de grande porte, capazes de oferecer serviços de processamento a múltiplos usuários. Olha bem nesse momento, quantos usuários estão nesse momento conectados a esse mainframe da Caixa Econômica Federal, fazendo movimentações bancárias. Um lá está sacando dinheiro, o outro está investindo, o outro lá está abrindo uma conta. Todas as informações estão sendo processadas pelo nosso mainframe. Perfeito? Oi? Mas aí já é outra tecnologia. Sim, existe, mas já é outra tecnologia. Bom. Não, os clientes avançados, grande porte com clientes avançados é a outra máquina que está se conectando, a gente vai aprender mais adiante em redes de computadores, que numa rede o computador pode operar de duas maneiras. Ou ele opera como servidor da rede, a máquina que presta o serviço, ou ele opera como cliente ou computador cliente. Então, quando ele está se referindo aqui a cliente, está se referindo a um tipo de computador. Que tipo? Os que utilizam os serviços do servidor. Vou dar um exemplo. Mais adiante a gente vai trabalhar isso com mais calma, mas eu vou dar um exemplo assim para vocês. Vocês querem virar servidores públicos. Vocês estarão prestando um serviço. Um exemplo bem fácil de entender. Digamos lá que eu tenho um problema lá na minha casa, está pegando fogo minha casa, e vocês do Corpo de Bombeiros vão lá me atender. Então, vocês são os servidores e eu sou o cliente. A relação na rede de computadores sempre é assim. É a máquina que presta o serviço, depois a gente vai entender quais tipos de serviço, como por exemplo, serviço de banco de dados, e máquinas que utilizam esses serviços. Olá, boa noite, bem-vindo. Então, só para entender, então o que são clientes avançados? São máquinas com recursos avançados, quando está se referindo a isso, certo? Indo adiante. O que acontece? Então vamos entender agora, olha bem, nossa aula hoje é a introdução ao processamento eletrônico de dados, mas a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte, o que é processamento de dados? E processar dados nada mais é do que transformar dados em informação. O que é um dado? O dado é um elemento na forma bruta, que sozinho não dá compreensão do fato da situação. E o que é uma informação? São os dados trabalhados que permitem a tomada de decisão. Então veja bem, o que é processamento de dados? É dar entrada em dados e processar, ou seja, transformar esses dados e na saída nós termos informação. Perfeito? Então, um exemplo clássico de processamento de dados. Vou fazer um exemplo bem fácil aqui de entender sobre processamento de dados. Digamos que eu estou passando aqui no relógio, aqui pelo centro, né?
estou passando ali na Philips Schmidt, e ali nós temos aquele nosso relógio com um termômetro junto. E digamos que eu estou passando ali, coisa que não vai ocorrer, né? É muito raro acontecer aqui, mas imagina que eu estou passando ali, está 1 grau a temperatura. Certo? Tem uma publicidade aqui em cima. Que isso é um dado, beleza. Mas baseado nesse dado, eu pergunto para vocês, no padrão de vocês, estava frio nesse dia ou estava quente? Para o meu padrão, isso é frio. Isso é uma informação, saber que está frio, é uma informação que eu obtive através desse dado. Agora, com essa informação, por exemplo, eu sei que roupa me vestir para sair para trabalhar, ou ir para o curso, certo? Então, nós temos dados que nós transformamos em informação. Ou estou, né, Paulo, mas dá um outro exemplo, não, depois vou dar um exemplo um pouquinho mais complexo. Mas uma outra maneira de entender, estou lá, sou despertado pela rádio, e o operador da rádio, lá o locutor da rádio, diz que no dia 20/6 de 2015, a temperatura estava 1 grau. Bom, então agora eu sei que está frio, quando eu for sair para trabalhar, eu estou sabendo então que roupa usar. Bom, esse exemplo que eu dei de processamento pode parecer um exemplo bem simplificado, então eu vou dar um exemplo um pouquinho mais complexo, seguindo a mesma lógica. Imagine que eu tenha coletado a temperatura nos últimos 100 anos no mesmo dia. Então eu vi lá no 2015, 2014, 2013, 2012, e num dia estava 1 grau, no outro dia estava 7, no outro dia estava 12, no outro dia estava 15, e baseado nesses dados que eu coletei, eu crio um gráfico. E percebo que a temperatura do planeta está subindo. Beleza, então o que eu acabei de fazer? Eu transformei dados em uma informação. Um outro exemplo fácil de entender. Digamos que vocês têm uma loja de confecção aqui no centro. E agora está chegando o inverno. Que roupa que vocês compraram para vender no inverno? Vocês compraram roupas de frio? Compraram roupas para chuva? Como é que alguém, o dono de uma loja, compra as roupas para a próxima estação? Por exemplo, como é que vai ser o próximo verão? Vai ser chuvoso? Vai ser quente? Vai ser seco? Como é que vai ser isso? Então, o que eu faria? Eu entraria lá no INPE, que é o Instituto de Pesquisa Espacial, que eles coletaram dados, e baseado nesses dados, eles já estão prevendo como vai ser o verão. E baseado nessas informações, é que eu vou fazer a compra das roupas. Certo? Então, o que acontece? Esse processamento de dados que eu acabei de fazer aqui, é um dos tipos de processamento, que é o processamento de dados manual. Bom, o processamento de dados manual é aquele que, né, é sujeito a erros de cálculo, ele é lento e criativo. Por quê? Porque são as pessoas que têm que fazer. Agora, eu vou dar o mesmo exemplo de processamento, só que de uma outra forma. Vou abrir aqui o Excel. Aqui no Excel, eu vou digitar umas temperaturas, 1 grau, 7, 12, 5, sei lá, 9, 10, e botar mais um 7 aqui. Vou selecionar essas temperaturas, esses dados, e baseado nesses dados eu vou aqui inserir um gráfico do tipo linhas. E reparem que eu fiz o mesmo processamento que eu fiz aqui. Só que qual a diferença desse processamento para esse? Esse processamento é o processamento de dados eletrônico, é esse que nos interessa. E o processamento de dados eletrônico, não sei se vocês puderam observar, mas precisou de 3 elementos, 3 componentes para eu fazer ele, para esse processamento ocorrer. Quais foram os 3 componentes? Chegaram a observar? Os dados. Não, mas nem vamos falar dos dados. Eu precisei de 3 componentes. Os dados, claro, mas eu precisei da parte física do computador. O que a gente chama de hardware. Mas não foi só a parte física, aquela parte que é tangível. Eu também precisei da parte lógica, dos softwares. Quais que eu usei? Eu usei o Windows, que é o meu sistema operacional, e usei o Excel, que é uma planilha de cálculo, um aplicativo. Mas mais, além de hardware e software, precisei de um terceiro componente, que é o tal do peopleware, as pessoas envolvidas. Então, o processamento eletrônico de dados é composto pelos 3 componentes, não é um só. Hardware, parte física, software, parte lógica, e peopleware, as pessoas envolvidas. Como é que os dados foram inseridos na planilha? Alguém digitou, né? Então foi uma pessoa, um digitador. E quem é que pediu aquele formato de gráfico? Por que não pediu um outro formato? Então tem os usuários, tem os programadores, tem os analistas de sistema, tem os hackers, tem os crackers, todos eles entram aqui no peopleware. Perfeito? Então hardware, tudo que é tangível, tudo que a gente pode tocar, toda a parte física do computador. Essa vai ser grande parte da nossa aula de hoje. Nós vamos ficar aqui 1 hora e pouco só falando de hardware, só a parte física do computador. Depois a gente vai entender a parte lógica, os programas, como é que eles são classificados, quanto à função e quanto à forma de distribuição. E peopleware, esse aqui a gente vai dar alguns toquezinhos assim, porque é bem mais, né, é bem mais simples esse entendimento, ok? Então, posso ir adiante? Então, vou dar aqui 30 segundos para vocês resolverem essa questão.
Essa questão não é bem o formato das questões que vai cair para vocês, né? Essa aqui é uma questão CESP. Então, é aquelas questões de certo e errado, perfeito? Mas é para a gente ir consolidando o nosso conhecimento. Então, para consolidar, tente resolver essa aí. Está certa ou está errada essa afirmação? Então, beleza. O colega fez uma questão muito importante. Cuidem as palavras exclusivamente, somente, não, todas, apenas. Quando aparecem essas palavras, acende uma luzinha. Opa, cuidado. Certo? Então, o que a gente viu? Adiantaria o teu computador mais moderno do mundo, o hardware mais moderno, se o software é antigo? Não adianta, a resposta do processamento vai continuar lento. Adiantaria o hardware e o software ser moderno se os usuários não estão treinados no sistema? Então, o que acontece? A velocidade de resposta do computador depende não exclusivamente do hardware, mas depende do hardware, do software e do peopleware. É os três componentes juntos. Perfeito? Bom, como eu disse para vocês, a nossa aula de hoje basicamente vai ser sobre hardware, vai ser uma boa parte da aula. Mas antes de falar sobre hardware, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que eu tenho que alfabetizar a maioria dos meus alunos. Tá certo isso? O pessoal que está em casa também precisa alfabetizar vocês? O que é o tal do alfabetizar? Nós entendemos o que é um bit, o que é um byte, entendemos quando eu digo assim, hoje eu entrei na internet, baixei uma apostila e essa apostila tem 20 megabytes, eu entendo o que são 20 megabytes? Por exemplo, quando alguém me diz assim, eu vou fazer uma viagem daqui a Curitiba, são 300 quilômetros, eu tenho essa noção do que são 300 quilômetros. Ou seja, se eu estou de carro, eu vou demorar lá umas 3 horas, 3 horas e pouco, 4. Se eu estou de ônibus, eu vou demorar 5. Se eu for de avião, eu vou demorar 1 hora. Então eu tenho, se eu for a pé, uns 3 meses. Eu tenho essa noção de distância na minha cabeça. Agora, eu tenho a noção do que corresponde 20 megabytes, 50 megabytes, 1 gigabyte. Então, para responder isso, a gente vai trabalhar agora sistemas numéricos. Por quê? Porque o computador calcula, lembra que o nosso computador só faz cálculos, só entende números. E o computador faz cálculos utilizando uma maneira diferente da nossa. Nós utilizamos uma maneira de calcular, um sistema numérico para calcular. A nossa maneira de calcular é o sistema decimal. Nós aprendemos a calcular com os dedos das mãos. Então, o que acontece? No nosso sistema decimal existem lá os símbolos, né? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 para representar o sistema. Então, no sistema decimal, se eu disser assim para vocês, número 257 a gente poderia representar assim, ó, 7 vezes 10 elevado na 0. 5 vezes 10 elevado na 1. E 2 vezes 10 elevado na 2. Por que, Paulo, por que 10 aqui, ó? Sistema decimal, base 10. Nós temos 10 símbolos para representar o sistema. Então, sistema decimal. Já tinham entendido o sistema decimal assim? 10 na 0, 1 vezes 7, 7. 10 na 1, 10 vezes 5, 50. 10 na 2, 100 vezes 2, 200. Está lá o 257. Paulo, e se o número fosse 9.257, não tem problema. Esse 9 aqui seria 9 vezes 10, agora elevado na 3. 10 na 3, 1.000 vezes 9, 9.000. Então, o que acontece? Nesse nosso sistema decimal, aqui eu botei o número 33.333, a gente representaria assim, então. 3 vezes 10 elevado na 0, 3 vezes 10 elevado na 1, 3 vezes 10 na 2, 3 vezes 10 na 3, 3 vezes 10 na 4. Perfeito? Mas esse é o sistema decimal, esse aqui não é o meu foco de estudo. Qual é o nosso foco? O sistema que o computador utiliza. E qual é o sistema que o computador utiliza? O binário. Nos primeiros computadores, que eram a válvula, o sistema que o computador utilizava, os primeiros, na década de 40, lá, era o sistema decimal. Mas quando entraram os computadores transistorizados, o sistema, a maneira de calcular mudou para o sistema binário. E no sistema binário não existe o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. No sistema binário só existe 0 e 1. Esse é o nosso sistema binário, que é o nosso foco de estudo. Perfeito? Paulo, mas por que mudou o sistema? Por que os computadores não continuaram utilizando o sistema decimal para fazer os cálculos? Eles não usaram mais o sistema decimal porque o computador começou a fazer cálculos utilizando a eletricidade.
E a eletricidade só tem dois estados, né? Ou a chave está ligada, ou a chave está desligada. 0 e 1. Chave desligada 0, chave ligada 1. Você já deve ter visto os disjuntores de luz. Quando você vai lá no disjuntor de luz, está lá o 0 para fechar a chave, né? Para fechar a corrente, né? Para abrir a corrente, desculpa, para chave fechada, e 1 para chave aberta. Então o que acontece? Vamos lembrar que é o seguinte, ó. Nesse sistema binário só existe o 0 e 1, e cada 0 e 1 é chamado de bit. Então, primeira coisinha que a gente vai guardar. Funciona assim, então. Ó. Veja bem. No sistema binário, aqui a base é 2, certo? Por que base 2? Porque só temos 2 valores. Então, em vez de nesse sistema binário, aqui a nossa base será 2. Então, funciona assim. Isso aqui é bom entender. Quando eu digito o número 564, o computador entende isso? Não. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 564, que é um número decimal, e vai transformar em binário. Como é que ele vai fazendo isso? Ele vai dividindo por 2. E o resto da divisão, e esse resto da divisão é que vai formar o binário. Só que o último resto é o primeiro binário. Então, o que acontece? 564 em binário é 1001101000. Eu vou rapidamente fazer aqui a transformação de um número menor para vocês entenderem. Então, eu pego o número 19. O computador entende 19? Por que não? Porque é decimal. Então, ele vai transformar 19 em binário. Como? Dividindo por 2. Por que 2? Porque no sistema binário, base 2. Então, 19 por 2 vai dar 9. 9 vezes 2, 18. Sobra 1. Esse resto é que vai formar o binário. Depois, 9 dividido por 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Sobra 1. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 4, 4. Sobra 0. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. Sobra 0. 1 dividido por 2 é 0. 0 vezes 2, 0. Sobra 1. Então, 19 em binário será igual a 1, 0, 0, 1, 1. Aqui, ó. Lembra que o nosso último binário é o primeiro decimal. Perfeito? Vamos fazer a transformação inversa, só para ver se isso dá certo mesmo. Então, vamos pegar aqui. 19, me ajuda aí. 0, 0. Aqui, ó. Então, temos lá, ó, 1, 0, 0, 1, é isso? 1. 1 mesmo? Ou é 0 aqui no final? Deixa eu ver uma coisinha. Não, aqui está errado. Aqui, ó. Aqui, desculpe. Tem um detalhe. Não, 1 está certo, está certo, está certo. Isso aí mesmo. Beleza, então começo aqui, ó, da minha direita para a esquerda. Ó. 1 vezes 2 elevado na 0. 1 vezes 2 elevado na 1. 0 vezes 2 elevado na 2. 0 vezes 2 elevado na 3. E 1 vezes 2 elevado na 4. Perfeito? Então, 2 na 0, 1, vezes 1, 1. 2 na 1, 2, vezes 1, 2. Depois aqui 0, 0, e aqui nós temos o 16. Fechou lá o 19. Perfeito? Então vamos de novo. O computador trabalha num sistema chamado binário. No sistema binário só existem zeros e uns. Esses zeros ou esses uns são chamados de bits. Bit, o que é? É cada variação de energia. Perfeito? Bom, a gente aqui fez a transformação do número 19, mas eu pergunto, e como é que o computador faz a transformação de uma letra? Letra A, letra B, letra C. O computador entende letras? Não, ele só entende zeros e uns. Então, como é que ele faz para transformar uma letra? Então, o que acontece é que nós temos uma tabela chamada tabela ASCII ou ASCII, onde cada caractere tem um valor decimal. E é esse valor decimal que é transformado em binário. Por exemplo, a letra E maiúscula é o 69. A letra S minúscula é o 115. O T minúsculo, o 116. Cada caractere tem um valor decimal. E é esse valor decimal que é transformado em binário. Perfeito? Então funciona assim, ó. Quando eu digito, estou estudando para concursos, o computador entende essa frase? Não.
Cada caractere tem um valor decimal. E é esse caractere, esse letra E maiúsculo, a gente viu que é o 69. O S minúsculo a gente viu que é o 115, o T o 116, o O o 111, o U o 117. Até mesmo o espaço tem um valor que é o 32. Se não tivesse o valor decimal, o espaço, o que o computador iria fazer? Juntar as palavras. Perfeito? E é esse valor decimal que é transformado nesse conjunto de zeros e uns. Então, para representar a letra E maiúscula, o 69, decimal dele, mas em binário fica assim, ó. O S, aqui, o T, o O, o U, até mesmo o espaço e o ponto final são representados assim. E o que acontece? Então, bit é cada um desses zeros e uns. E o byte é o conjunto de zeros e uns, esse conjunto de 8 zeros e uns. Então, funciona assim agora para a gente ter uma... Então, temos que 0 ou 1 é o bit, é o dígito binário. E byte é o termo binário, é o conjunto dos 8 bits. Então, quando eu digito lá... Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui numa imagenzinha. Aqui, ó. Quando eu digito casa, por exemplo, a letra C tem um valor decimal, e esse valor decimal é transformado em zeros e uns. E cada um desses zeros ou cada um desses uns é um bit. Mas para conseguir representar a letra C, nós precisamos de um byte. Então, olha bem agora, bit é a menor informação que o computador armazena. Isso é o bit. Mas é a informação completa? Não, para ser informação completa precisamos de um byte. Então, todas as memórias são medidas em bytes. Por exemplo, um pendrive. Vocês têm pendrive? Qual é a capacidade do pendrive? 4 GB o quê? 8 GB o quê? Byte. Compra lá um DVD com 4,5 gigabytes. Compra um HD com 500 gigabytes. Então, todas as memórias são medidas em bytes. Por que não se mede em bit? Porque bit não é informação completa. Perfeito? Então, vamos ver se vocês estão acompanhando. Aqui, ó. Vou aqui na minha área de trabalho, vamos dar um exemplo agora prático. E aqui na área de trabalho eu vou escrever um texto, ó. Novo documento texto. Lá do bloco de notas. E vou chamar esse arquivo de aula, .txt, beleza. Tudo bem. Abri o arquivo e vou digitar assim, concursos. E vou salvar. Ctrl S. Que tamanho é esse arquivo? Pessoal que está em casa também, que tamanho é o arquivo? Vamos lá. Para cada caractere a gente precisa de um byte. Vamos medir em bytes. Por que a gente não mede em bits? Não é informação completa. Então, para a letra C, 1 byte. Para a letra A, outro byte. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 o quê? 9 bytes. Vamos ver se isso corresponde mesmo? Deixa eu dar uma minimizada. Vamos abrir aqui as propriedades do nosso arquivo. E está lá. Ó. Nosso arquivo tem 9 bytes. Perfeito? Bom, gostei. Vamos digitar mais alguma coisinha ali. Vou lá e digito concursos, bombeiros. Bombeiros. Muito bem. Ctrl S, salvei. E agora? Conta o espaço? Conta. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 o quê? Bytes. Vamos dar uma confirmadinha? Beleza. Opa. Vamos confirmar ele. Propriedades, Alt Enter, tá lá. 19 bytes. Ok? Bom, agora vamos considerar o seguinte, estou gostando da brincadeira, está dando certo. Continuo digitando. E aí digito, vou digitando e escrevo a Bíblia. Aí o meu arquivo... ele dá 350 milhões de bytes. Digito lá 350 milhões de caracteres. 350 milhões de bytes. Esse arquivo caberia num CD? Vamos resolver. Essa é a questão que nós vamos resolver agora. Para entender isso, então, vamos entender o seguinte. Que o sistema... esse sistema binário, a gente pode usar, então, umas palavras multiplicadoras, que basicamente o que é isso? É uma escala.
Assim como tem a escala métrica, aqui também a gente tem uma escala. O que a gente vai entender? Que toda vez que chegar a 1024, a gente vai trocar de unidade. Então, chegou a 1024 bytes, digo que tem 1 kilobyte. Chega a 1024 kilobytes, digo que tem 1 megabyte. Chega a 1024 mega, 1 gigabyte. 1024 gigabyte, 1 terabyte. 1024 terabytes, 1 petabyte. 1024 petabytes, 1 exabyte. Até o peta tem que saber. Até o peta tem que saber. Por quê? Porque hoje já está comum a gente comprar computadores com 1 tera de HD. Então, até o petabyte aí já está caindo em concursos públicos. Mas eu botei aqui a escala continua. Então, depois vem o exabyte, né? 1024 peta, 1 hexa, 1024 hexa, 1 zeta, 1024 zeta, 1 iota, 1024 iota, 1 xenta e 1024 xenta, 1 hectabyte. Perfeito? Agora, o que a gente tem que lembrar? Byte, abreviado em B maiúsculo. Byte, B maiúsculo. Bit, B minúsculo. B minúsculo, bit. B maiúsculo, byte. Perfeito? Agora, para continuar, aqui nós temos então a abreviação. E para entender, ó, então, começamos o byte, 8 bits. Depois, cada 1024 a gente foi trocando de unidade. E agora, só para entender aqui, ó, um byte, né, 1 kilobyte, 1 byte, 1024 na 0. Agora, 1 kilobyte, 1024 bytes. 1 megabyte, 1024 na 2. E assim por diante, ó, na 3, na 4, na 5. Isso aqui às vezes cai, então por isso que eu botei essa escala. E como é que isso ficaria na base 2? Bom, na base 2, então, a gente ficaria primeiro começando com 0, depois 10, 20, 30. E como é que ficaria na base 10? 10 começa na 0, 3, 6, 9, então tem que dar uma cuidadinha nessa tabela. A gente vai ver alguns exercícios aí que isso pode cair. Ok? Então, vamos voltar para aquela nossa questão. Aquela nossa questão dizia assim, ó. Meu arquivo tem 300 milhões de bytes. Ele cabe num CD?